Muito bem. Thaís, coloca na tela aqui para mim, por favor, aquela arte com os principais indiciados, dos 37 indiciados pela Polícia Federal. Eu quero rodar alguns nomes específicos aqui com o nosso time para a gente entender o que esperar da Justiça agora em relação a alguns destes aqui. Para você que ainda não pegou, estes aqui são os principais, de 37 pessoas que foram indiciadas pela Polícia Federal. Ou seja, segundo a Polícia Federal, 37 são as pessoas que, na visão da polícia, são culpadas por uma tentativa de golpe de Estado em 2022 como incitadores do golpe. Eu quero saber a opinião do Fábio Piperno sobre este personagem, ou esta personagem, o Mauro Cid, que neste momento está prestando depoimento ao ministro Alexandre de Moraes. O que esperar? Você acha que pode ter Mauro Cid preso a partir de hoje? Sua colaboração premiada anulada? Ou ele vai reafirmar agora, endossar aquilo que foi encontrado no seu celular e vai sair de lá com a tornozeleira eletrônica com uma nova, reforçada delação premiada? Qual a sua opinião, Fábio Piperno? Discutivelmente há um fato novo, que são as descobertas desses arquivos que estavam no celular dele, enfim, nos computadores dele, que foram apagados. Então, a resposta para essa pergunta que você me fez vai depender da atitude dele. Porque não adianta ele chegar e falar, puxa vida, eu não sabia que estava lá no meu celular. Nossa, que revelação bombástica. Alguém colocou isso lá. É óbvio que isso não vai convencer. Se estava lá, se o aparelho é dele, é claro que ele tinha conhecimento disso. Agora, como eu disse nesses últimos 2 dias aqui, eu imagino que esse suposto desconhecimento que ele alegou fosse, naquele primeiro momento, uma estratégia para ganhar tempo e conversar melhor com a sua defesa a respeito da estratégia que vai ser montada a partir de agora, diante desses fatos tenebrosos, escabrosos e bombásticos. Agora, tudo vai depender do que ele vai dizer para o ministro. Se ele confirmar que, olha, eu sabia, houve isso, aconteceu isso, a partir de conversas que eu tive com o fulano, ou seja, é evidente que o STF, a Polícia Federal, então, querem nomes, querem novas revelações. Se ele continuar omitindo, ele vai sair de lá preso. Meu querido Gustavo Segré, eu quero a sua opinião sobre esta outra personagem, que é o general Braga Neto, que concorreu a vice-presidente na chapa junto com o Jair Bolsonaro. Porque destes todos outros, ele era um dos que passava mais à margem das investigações e agora as investigações recaem, inclusive, sobre Braga Neto. O que esperar destas investigações e eventual ação judicial contra o ex-candidato a vice na chapa de Bolsonaro? Kobayashi, eu acho que, primeiro, o que esperamos todos é a identificação de participação de cada um dos indiciados a respeito dessa trama golpista. Ou seja, fulano era o líder, aquele propôs aquela outra coisa, para não englobar a todas as pessoas, porque com certeza tem pessoas que têm muita mais responsabilidade que outras. Braga Neto confirmou há poucos dias, ontem, me parece que na reunião que atribuem na casa dele, ele não ouviu absolutamente nada dessa trama golpista. E, inclusive, essa ridícula ideia de conspirar contra a vida do presidente eleito na época, do vice-presidente eleito, Lula, Alckmin, e eventualmente também contra o ministro Alexandre de Moraes, é uma questão idiota do ponto de vista do planejamento, porque, eventualmente, com sucesso, e que bom que não teve, não seria atribuível a como os dois que ganharam estão falecidos, foram assassinados, então a chapa que perdeu vai ganhar a eleição. Não funciona desse jeito. Então não consigo entender essa responsabilidade de cada um dentro dessa trama, mas é muito interessante que todos nós, toda a cidadania brasileira, saiba exatamente o que fez cada um deles para que aqueles que têm a responsabilidade sejam punidos com todo o rigor da lei. Alan Gani, a sua opinião eu quero sobre Jair Bolsonaro, que já se manifestou, falou o ex-presidente aos nossos repórteres, inclusive ao Bruno Pinheiro, que trouxe informações da sua manifestação. Como você avalia a situação de Bolsonaro a partir de agora, politicamente, inclusive? Você acha que ele perde capital político? Tem pessoas que vão abandonar o bolsonarismo depois dessas revelações? Como você avalia Alan Gani?
Olha só, Koba, ao longo aqui do 3 em 1, eu sempre fui muito cético em relação ao PL da anistia, porque isso seria via Congresso Nacional e depois, de alguma maneira, isso seria judicializado, iria passar no Supremo, ou mesmo se o Jair Bolsonaro pedisse diretamente ao Supremo, não vejo que o Supremo seria muito simpático a ele. Portanto, sempre fui muito cético em relação a isso. Acredito que agora, com esses novos elementos, esses novos fatos que surgem, politicamente fica muito difícil agora a sua situação, né? Se ele tinha alguma pretensão política em 2026, fica agora praticamente impossível. É claro. Isso atrapalha a esperança dele de voltar a ser elegível? Eu acredito que sim, né? Fica agora, talvez, para 2030. Provavelmente vai ter alguns dos seus apoiadores que vão continuar o apoiando, né? Pode até ele ganhar uma força política popular, mas não consegue a sua anistia, fica muito mais difícil. Isso muda todo o tabuleiro político para 2026, porque agora nomes como o Tarcísio, o próprio Pablo Marçal, né? Nomes aí à direita, o Jorginho, enfim, Caiado, né? Tem vários nomes aí que podem surgir aí como agora candidatos reais para 2026. Fala, Segré. Do ponto de vista jurídico, me parece que é muito cedo para afirmar qualquer consequência em termos políticos, não estou falando em termos jurídicos, de qualquer um dos involucrados, especificamente Jair Bolsonaro, que está inelegível e que até nova instância, eventualmente, continua inelegível. Eu não vejo que isso possa atrapalhar mais a sua inelegibilidade, porque hoje não é candidato formal por uma definição judicial. Agora, vai ter um monte de gente da direita, que é o que eu denomino, e a esquerda parece a mesma situação, eu denomino a dissonância cognitiva militante. Vai ter um monte de gente que não importa o que a gente mostre, não importa o que a justiça possa mostrar, vai acreditar que não é desse jeito. Aconteceu com casos de corrupção da esquerda e vai acontecer também com casos como esse que está sendo investigado, da tentativa de golpe na direita. O importante, me parece, é ter cautela. Cautela por quê? Porque ainda o processo judicial é muito comprido. Todos nós repudiamos essa situação. Isso é inquestionável. Mas, juridicamente falando, temos indiciamento, denúncia, eventualmente réu. Quando for réu, se continuar com o STF, tem que avaliar se o ministro Alexandre de Moraes continuará ou não, porque ele está sendo parte desse processo. Ele teve, pelas investigações, a consequência de um atentado contra a vida dele. Então, não sei como justificaria uma questão de ser parte investigada e ser parte como relator. Se for do STF, temos que aguardar, inclusive, a conclusão jurídica, uma eventual sentença, para aí saber se Bolsonaro poderá pensar em ser inelegível, elegível, ou o que for que aconteça politicamente falando com ele. Edil Piperno. Do ponto de vista jurídico, a gente ainda não tem como antecipar qual vai ser o desfecho disso. Ninguém sabe se isso vai ser arquivado, se amanhã depois ele vai ser indiciado, condenado, enfim, isso não dá para saber agora. Do ponto de vista político, é claro que isso tende a implodir o malfadado projeto da anistia, o que trazia, nas suas entrelinhas e tal, a possibilidade de que a anistia fosse estendida também a ele, para que ele recuperasse os seus direitos de elegibilidade. Tenho a impressão que isso agora sai do radar. Em 1 minuto e meio, meu querido Zé Maria Trindade, eu quero a sua opinião sobre o Anderson Torres. Porque esse, no começo, nos primeiros dias depois do 8 de janeiro, ele foi um dos principais alvos, porque era justamente o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e não estava nem no Brasil, nem no território brasileiro, quando aconteceram os atos do 8 de janeiro. Ficou preso, veio, na verdade, dos Estados Unidos, se entregou à polícia, ficou preso por um bom tempo, depois teve, inclusive, até notícia de alguns problemas psicológicos que estava passando dentro da prisão. Foi solto o Anderson Torres, mas agora, para a polícia, está indiciado. Em 1 minuto, eu quero a sua avaliação sobre a situação dele, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Zé Maria Trindade. Eu conversava com o deputado Alberto Fraga, deputado aqui do Distrito Federal, presidente da Comissão de Segurança Pública, e ele me dizendo que foi convidado para ser ministro da Justiça e que naquele momento ele tinha acabado de perder a mulher na Covid, estava de Covid internado e foi convidado
para ser ministro da Justiça. E, evidentemente, ele não assumiu, e Anderson assumiu. E ele me dizia, olha, eu é que estaria aí nesse quadro aí dos indiciados. Estou citando isso para dizer o seguinte, qualquer um que estivesse naquele momento no Ministério da Justiça, diante daquele embate político forte, estaria aí nesse quadradinho. Anderson enfrenta problemas psicológicos, eu encontrei com ele em 2 ocasiões, por coincidência, nós moramos na mesma região, né? Encontrei com ele em 2... Ele está, assim, uma figura de uma pessoa passando em dificuldades, né? E não é para menos. A vida que ele tinha programado, um delegado da Polícia Federal, né? A vida que ele tinha programado para se aposentar e tal com a família, ruiu e agora ele está morando dentro de um castelo de horror. Então, é uma figura que está vivendo um pesadelo muito grande. Fiz questão de falar isso porque quero reafirmar que qualquer um que estivesse no Ministério da Justiça dessa função estaria exatamente nesse quadro aí, viu, Kobayashi?